Então, pessoal, voltamos aqui à nossa aula, propriedades coligativas. Toda aula eu lembro, né? Na aula anterior, nós trabalhamos a temática de tonoscopia, fizemos exercício. Essa aula, nós iremos apresentar a vocês embuloscopia, tá ok? E vamos fazer exercícios também. Esse gráfico aqui, ó, ícone gráfico, né? Vamos dizer assim. Ele traz muitas informações sobre as propriedades coligativas, né? As propriedades coligativas, deixa eu pegar a caneta aqui, elas dependem exclusivamente da quantidade de solvente e não da natureza do solvente, tá ok? Então, por isso, quando eu falo aqui, ó, número de partículas grande, se eu tiver um número de partículas grande, o que é que vai ocorrer com a pressão máxima de vapor? Vai diminuir, tá ok? Quando eu tenho um número de partículas grande, o que é que vai ocorrer com a temperatura de ebulição? Vai aumentar. Número de partículas grande, o que é que vai ocorrer com a temperatura de congelamento do solvente? Né? Vai diminuir. E o número de partículas grande, né? O que é que vai ocorrer com a pressão osmótica do solvente? Vai aumentar. Então veja, nós já vimos, ó, tonoscopia. E vamos ver hoje a embuloscopia, né? Na tonoscopia vimos que a quantidade de solvente influenciará a pressão máxima de vapor do solvente, diminuindo, né? Já a embuloscopia, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Lá. Então veja, a embuloscopia ou embuliometria, ela é mais conhecida como embuloscopia, ou aumento, né, da temperatura de ebulição. Vou pegar aqui a caneta. Aumenta a temperatura de ebulição do solvente. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que você está fazendo café e coloque certa quantidade de água para aquecer ao nível do mar. Quando a água atingir 100 graus, né? Vocês sabem que a água a nível do mar, quando eu falo a nível do mar, é para lembrar que a nível do mar a pressão atmosférica ela é 1 atm. Isso a nível do mar. Nível do mar. Então veja, nesse momento você passa a adicionar açúcar à água. O que acontecerá, né? Então, quem já passou por esse tipo de situação sabe que quando se faz isso, a água para imediatamente de ferver, né? Isso. Então, vê que coisa interessante. Você está lá fazendo seu café, aí a água está fervendo, aí você coloca açúcar na água, ela para de ferver. Por que será que ocorre esse efeito? Depois de aquecer por mais alguns instantes, atingindo um pouco a temperatura de maior do que 100 graus, né? Então eu estou lá fazendo meu café, aí ó, minha xícara, eu não sei desenhar xícara, não me cobrem aqui na aula de desenho. Tá aqui meu café, aí eu estou aquecendo a água, né? Aí coloco o coador, né? Para o café ser feito, né? Então veja, o que é que vai ocorrer? O que é que vai ocorrer? A água está fervendo, mas tem pessoas que já adoçam o café aqui, né? No momento também. Aí você nota que a água para de ferver quando você adicionar o açúcar. Isso ocorre por quê? Ocorre devido a essa propriedade, a embuloscopia. Embuloscopia ou a embuliometria, mais conhecida como embuloscopia. Embulioscopia. Então, quando você adiciona um soluto não volátil a um solvente, a temperatura de ebulição do solvente aumenta. Interessante, tem que ser um soluto não só volátil, hein? Sempre um soluto não volátil. Por exemplo,
álcool. Se você adicionar álcool à água, a temperatura de ebulição da água não vai aumentar não, tá ok? Então veja que no caso do café, o açúcar ele faz com que a água aumente seu ponto de ebulição, por isso que para de ferver, tá ok? Então, gente, esse esquema aqui vem mostrando, ó, a água pura, aí eu aqueço essa água pura, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius a nível do mar, a 1 atm de pressão, a 1 atm que significa 1 atmosfera. Aí depois, ó, eu coloco o soluto, que é o açúcar, aí vou aquecer de novo, verifico que para aquecer essa água novamente, né, é preciso mais de 100 graus, ok? Então a embrioscopia ela vai tratar dessa questão, o porquê do aumento, né, do ponto de ebulição de um solvente puro quando você adiciona o que? Quando você adiciona um soluto não volátil. Então assim, a embrioscopia é uma propriedade coligativa. E se é uma propriedade coligativa, o que é que o Raul falou? Vamos voltar aqui uns slides. Sempre é uma lei geral, hein, em termos de matemática. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, deixa eu voltar aqui. Pronto. O efeito coligativo, ele depende de quê? O efeito coligativo, isso depende, independente de qual for o efeito, hein? Se for tonoscopia, embuloscopia, crioscopia ou osmometria, né? A osmose. O efeito coligativo ele é proporcional à molaridade, ou seja, a quantidade de soluto. Que molaridade seria o que? O W seria o número de mols de soluto dividido pela massa de solvente em quilogramas, tá bem? Então veja, a embrioscopia ela vai ser regida também por essa lei aí de Raul, ou seja, o efeito embrioscópio, a embrioscopia ela é igual a uma constante embrioscópica vezes W, a molaridade. Isso se for um soluto molecular. Se for um soluto iônico, lembra? Você vai ter que fazer um ajuste. Você vai ter que considerar o que? KE vezes W vezes o fator de Van Hoffen, ok? Então, assim, o que é que você precisa mesmo saber dessa questão embrioscópica? É que a adição de um soluto não volátil a um solvente fará com que a temperatura de ebulição desse solvente aumente. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, prática. Não é sobre só o assunto não, tem a ver com o assunto, tem. Quando você for fazer esquentar água, ou fazer um caldo, alguma coisa, coloque logo a água, né, sem sal para ferver, tá ok? Por exemplo, eu não sei se a economia de gás valeria a pena, mas a princípio você colocando água pura, né, no fogo, ela entraria em ebulição a 100 graus. Se você coloca um sal ou coloca uma carne ali, você está alterando as propriedades daquele solvente, ok? Fazendo com que o mesmo sofra um efeito embrioscópico, tá ok? Então você vai precisar de mais energia, ou seja, mais botijão de gás. Agora, se a economia vale a pena, eu realmente não sei. Então veja, a temperatura
em que se inicia a ebulição do solvente em uma solução de soluto não volátil é sempre maior que o ponto de ebulição do solvente puro. Então, ó, eu tenho a temperatura de ebulição inicial, que é o solvente puro. Ela sempre, né, vai ser menor do que a temperatura de ebulição do solvente com o soluto, né? Até 2. Ele diz até aqui, ó, isso pode ser visto, esse efeito embuloscópico, em padarias e bares. Quando quer se manter o café quente, usa-se um procedimento conhecido comumente por banho-maria, que o recipiente com café fica mergulhado em um recipiente com água. É aquele efeito, né, embuloscópico. A água entra em ebulição, mas o café não. E assim essa bebida essa bebida se mantém quente, sem perder a água e alterar seu gosto. Isso acontece porque o ponto de ebulição da água é menor. Então, isso eu nunca notei isso. Eu não sou muito fã de café não, mas as cafeterias, elas não guardam o café, elas não vivem fazendo café o tempo todo, né, gente? Vocês sabem. Mas as máquinas de café, elas fazem o café e muitas vezes querem guardar aquele café. Aí, por que não usar a garrafa térmica? Mas uma cafeteria, a garrafa térmica às vezes deixa o café frio, se for passar um dia servindo café e abrindo o tempo todo, né? Então a máquina de café, ela acumula café feito, mas deixa em banho-maria, que é o que? O banho-maria é colocar água quente e um recipiente, né? A água vai ficar aqui, ó, dentro, e coloca o recipiente dentro. Então seria assim, né? Pronto, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Uma solução de glicose, ó, a 1 molar. 1 molar é o W. 1 molar. Tá, ok, é o W. Essa solução de glicose, se você aumentar a concentração dela para 2 molar, o que é que vai ocorrer? Ó, a temperatura de ebulição dela era 100,52 graus, foi para 101,4. Por quê? Efeito embuloscópico. Ok? Então, ó, vamos ver aqui, ó, o efeito embuloscópico na pressão de vapor. Então, ó, aqui eu tenho um solvente, eu tenho a pressão de vapor e aqui eu tenho a temperatura. O que é que vai ocorrer aqui, ó? A pressão de vapor, no caso, né, ela vai, vamos dizer assim, a temperatura, né, a pressão de vapor a gente sabe que diminui, mas diminui em termos de quê? Veja, eu tenho um solvente puro, que é essa curva, aí aqui eu tenho outras soluções. Essas soluções, vamos dizer aqui, é água, o solvente puro, e aqui é água mais sal, e aqui água mais sal, só que é uma solução mais concentrada. Veja o que está ocorrendo com a temperatura. Ela está aumentando, né? Conforme você vai aumentando a concentração de sal. O solvente puro tem uma temperatura T0 de ebulição. Quando você utiliza solvente puro, ou seja, água mais sal, já vai ter uma temperatura T1 maior. Se você colocar mais sal, a temperatura é T2. Mas aqui, ó, você pode notar uma coisa, que a pressão de vapor vai diminuindo, né? Ela tinha um valor aqui, aqui ela já tem outro valor, aqui, ó, ela já tem outro valor. Tá bem? Na verdade aqui seria o correto, né? Comparar a pressão de vapor. P0, P1, P2. Aqui seria a tonoscopia. Aqui você explicaria pela embuloscopia. Então vamos aqui fazer questões, né, agora de embuloscopia. Então veja, digamos que você possui as seguintes amostras. Deixa eu mudar a cor aqui. Cor da tinta. Então, digamos que você possui as seguintes amostras: água pura, solução aquosa de glicose, aí dá a concentração em molaridade aqui, ó, molaridade, gente,
é diferente, molalidade é diferente de molalidade. Só pra gente, já que a aula é sobre isso, molalidade, o W é N1, que é o número de mols de soluto dividido pela massa do solvente em quilogramas. A molaridade, esse M aí, ela é igual ao número de mols de soluto dividido pelo número de mols total, N. Tá ok? Número de mols total não, gente, desculpa. É o número de mols pelo volume de solução em litro. Ok? Isso é a molaridade. Então veja, ele dá 3 soluções aqui, né? A solução não, ele dá um solvente puro, água pura, aí dá uma solução glicose e açúcar. Então o açúcar na concentração de 0,2 mol por litro e outra solução na concentração de 0,4. Aí a ordem crescente de temperatura, né? A ordem crescente de temperatura de ebulição dessas amostras é dada por... Vamos lá. Como é que a gente vai resolver isso? Veja só, quanto maior a concentração, isto é, maior a concentração. Quanto maior a concentração, isto é, a quantidade de glicose, não é isso? Ou seja, vamos investigar aqui. Eu tenho água pura, eu tenho essa solução e essa solução aqui. Quem é mais concentrado aqui em glicose? É a solução 3, né? É porque aqui não saiu, não foi a numeração. Aqui seria 1, 2 e aqui seria 3. Então, ele quer a ordem crescente. Então, seria da menor para a maior. Então, a menor temperatura aqui de ebulição seria da água pura, né? Então, seria 1, aí depois seria essa solução aqui a 2 e depois a 3, ok? Por que a água tem a menor temperatura? Por causa da embuloscopia. A água está pura, ela não contém um solvente não volátil, tá ok? Então seria a letra A. Aí veja, vamos agora fazer a questão. Deixa eu ver aqui, viu, gente? Porque eu tenho o meu roteiro, senão me perco às vezes todinho. Vamos fazer a questão aí. Assinale V ou F, né? Nas afirmativas abaixo. Então veja, a pressão de vapor de um líquido diminui quando adicionamos a ele um soluto não volátil. Aqui é tonoscopia, né, que ele está falando, né? Tonoscopia. É verdadeiro, hein? Isso aqui é verdadeiro. Quando você adiciona um soluto não volátil, a pressão de vapor de um líquido diminui. É a lei de Raoult, né? A temperatura de... Letra B. A temperatura de ebulição de uma solução de cloreto de sódio 0,25 mol por litro é menor do que a da água pura. Falso, né, gente? Por que é falso? Porque na realidade a temperatura de ebulição de uma solução de cloreto de sódio a 0,25 é maior do que a da água pura. Não é isso? Ela não é menor. A água pura, ela tem na verdade a afirmação aqui era para estar assim: a temperatura da água pura, a temperatura de ebulição da água pura é menor do que uma solução com água e cloreto de sódio. Então aqui é falso. A temperatura de ebulição de uma solução de cloreto de sódio a 0,25 mol é igual a de uma solução de sacarose. Sacarose é açúcar também, outro tipo de açúcar. Então veja, o cloreto, vê que coisa interessante. Bora lá. Vamos lá, ó, o efeito embuloscópico, né? Ele é igual a constante embuloscópica, né, vezes a molaridade. Aqui você vai precisar desse conhecimento, dessa equação. Não vai ter conta nenhuma. Por quê? Eu disse a vocês que
fator de Van Hoff, ele faz uma correção, né? Nessa equação aqui, quanto a quantidade de partículas. Quem tiver em dúvida, volta aí a minha aula sobre efeito fator de Van Hoff, também, e vocês vão entender. Quando ele diz aqui sacarose, a sacarose, o I dela, o fator de Van Hoff, é igual a 1. Mas o fator de Van Hoff para o cloreto de sódio, o I, ele é diferente de 1 e diferente também de 0, hein? Fazendo com que aqui esse valor, ele, vamos dizer, se ele é diferente de 1, né, ele vai, deixa eu dar um exemplo aqui. Se o I, vamos dizer que a constante ali for, ó, esse valor aqui, se ele for 2 e esse valor aqui, a molaridade for 2 também, 2 vezes 2 dá quanto? 4. Para a sacarose, o valor de I é quanto? 1. Então 4 vezes 1 dá 4. Não altera em nada. Mas, no caso ali, se o I para o cloreto de sódio for um valor diferente de 1, olha, se for 2, já vai dar 8. Então, o efeito embuloscópico, por caso do cloreto de sódio, ele se manifesta maior, né? De uma forma maior. Então, assim, é verdadeiro o que ele afirma aqui. A temperatura de ebulição de uma solução de cloreto de sódio a meio mol por litro é igual a de uma solução de sacarose, né, a 1 mol por litro. Aí é que tá, veja só, no caso aqui ele tá te forçando a calcular o I, viu, gente? Por incrível que pareça, o I aí para sacarose, né, ele é igual a 1, mas o I aí é que tá, viu, gente? Essa questão aí não me convenceu muito bem se é igual a temperatura de ebulição para os dois, porque aqui você, para afirmar isso, você teria que ver a molaridade, né? Teria que ter uma, assim, se ele dissesse que a molaridade é a mesma, né, eu ficaria calado. Mas o I é diferente, o fator de Van Hoff. Para quem não está entendendo o que é o fator de Van Hoff, deixa eu voltar aqui. Eu vou mostrar a equação aqui, ó, do fator de Van Hoff. Deixa eu voltar aqui. Ele fala lá em cloreto de sódio, né? Olha o fator de Van Hoff. Vê, cloreto de sódio, o I é igual a 2. Aí deixa eu ver aqui. Pronto. O fator de Van Hoff para a sacarose. Tá lá naquela. Então, o fator de Van Hoff para a sacarose, ele é igual a 1. Tá bem? Então, assim, aquela afirmação dele ali, eu não sei se é verdadeira. Eu coloquei como verdadeira por causa do gabarito, mas eu tenho minhas dúvidas, porque para sacarose o I ali seria igual a 1, né? Mas tudo bem. Os alimentos cozinham mais rápidos em água pura, porque ela entra em ebulição a uma temperatura mais baixa do que a água de uma solução de sal. Falso, né? Aqui é falso. Por que é falso? Porque o tempo de cozimento de um alimento depende da temperatura em que ele é preparado. Quando adicionamos sal à água, a sua temperatura de ebulição aumenta, o que significa que a solução ficará mais quente do que se fosse apenas a água. Com isso, o tempo de cozimento do alimento diminui. Tá bem? Então, vamos para a próxima questão. Deixa eu pegar aqui meu roteiro. Pronto. Então, eu acho que tem outra questão aqui. Não. É isso.
Vamos lá, né? Dois recipientes iguais contêm líquidos em contínua ebulição. Então eu tenho um recipiente A e eu tenho um recipiente B. O recipiente 1 tem água pura, então H2O puro, e o 2 tem água do mar. Água do mar a gente já sabe, né? Que é a H2O mais uma quantidade lá de sal. Vou colocar NaCl. O gráfico que melhor representa a variação das temperaturas do líquido em função do tempo é esse gráfico é interessante. Vê só, visto que o recipiente 1 contém água pura, o seu ponto de ebulição é menor do que, então ó, temperatura de ebulição aqui, temperatura de ebulição aqui, vamos dizer, ela é 100 graus Celsius, e aqui, temperatura de ebulição, vamos dizer que é 101 graus Celsius, então é diferente, né? Isso aí a gente já sabe. Além disso, a água do mar atinge o seu ponto de ebulição, né? A água do mar vai atingir seu ponto de ebulição a 101 graus. Isso é só um exemplo. Portanto, o líquido atinge 100 graus, o líquido puro, e permanece constante. Ah, sim, Como aqui é uma solução pura, o que é que significa? O gráfico de temperatura em função do tempo, você vai ter que procurar um gráfico que representa uma temperatura constante. Por quê? Isso aqui é uma substância pura, é água. Aqui já é uma solução. Tá ok? Então você vai... Quais aqui? Então eu tenho o recipiente 1 e o 2. A gente vai procurar aqui o gráfico quando a temperatura é constante, o 1. Então ó, aqui poderia ser a letra A. A letra B não poderia, porque o 1 está alterando, está aumentando. Então elimina. A 2, a C, né? Aqui poderia, aqui também e aqui também. Mas veja só, por que a letra C, né? Sabe por que a letra C e não a letra E ou a letra A? A letra D a gente eliminaria, porque isso aqui é uma substância, é uma mistura, né? E mistura não possui temperatura de ebulição constante, então isso aqui já eliminou. Aí ficaríamos entre a letra C, a letra A e a letra E. A letra C em relação à letra D, ela está mais correta, porque elas se cruzam, né? A temperatura de ebulição e a temperatura de ebulição da mistura e a temperatura de ebulição da substância pura. Isso não ocorre. Tá ok? Elas têm temperaturas de ebulição diferentes, só que a primeira é constante e a outra não é. Então aqui eu já eliminaria também. E aqui também, ó, a temperatura de ebulição da mistura, ela tá dando como se fosse constante. Então seria a letra C. Vamos lá, né? Mais uma questão. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionar sal, 200 gramas de sal à água do cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações. Então veja, a adição de água provoca um aumento da temperatura de ebulição, né? Correto, né? Se a adição de sal, né, de água não, a adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição, efeito embrioscópico. 2. A adição de sal provoca um aumento da pressão de vapor. Não, diminui a pressão de vapor, é errado. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com o amido da batata. É errado também, né? Ele não vai reagir com o amido da batata, não. Então seria a letra A. Apresenta maior ponto de ebulição a nível do mar a solução de
Então, bora lá, né? Glicose, essa questão aí é boa para discutir aquilo que eu tinha dito a vocês. Vamos lá. Primeiramente, sabe-se que quanto maior a concentração da solução, maior. Então, ó, quanto maior o número de partículas, ele vai ser proporcional ao que? A temperatura de ebulição. Isso aqui é emboloscopia, isso aí a gente já sabe. Então, você pegaria aqui as soluções que tem a maior concentração, né? Então, nem a letra A, nem a letra B, nem a letra C. Eu ficaria com a letra D ou E. Só que aqui a letra D é a ureia, é um soluto molecular, e aqui é iônico, né? Iônico. Aí veja, a diferença é que o NaCl, o soluto iônico, é um composto iônico. Assim, em solução, seus íons se dissolvem, passando a ter mais partículas. É o efeito de Van Hoff, gente, aqui. Então, ó, o efeito emboloscópico, ele é o que? Ele é igual a constante emboloscópica vezes W vezes o fator de Van Hoff. Se vamos considerar aqui o W é o mesmo, o I aqui, fator de Van Hoff por NaCl, ele é diferente de 1. Então, logicamente, se ele é diferente de 1, esse fator de Van Hoff, em comparação com a ureia, vai ser maior. Então, seria a letra E. Ok? Pronto. Próxima aula a gente vai tratar do efeito crioscópico, que seria o abaixamento da temperatura de congelamento, né? Ou seja, a temperatura, o ponto de solidificação, quando você adiciona um soluto. Hoje nós encerramos em emboloscopia. Muito obrigado e até a próxima.